Fala, jovem protagonista! Pronto para dar mais um passo rumo ao sucesso na sua vida? Bons estudos! Galera, nossa primeira aula, ok? Do segundo ano, ensino médio. Como que a gente começa o conteúdo aqui, um conteúdo fundamental para vocês, tá? Cai bastante em Enem e é a base para se resolver questões e fazer cálculos químicos em diversos outros tópicos da química, tá? Para isso aí a gente dá o nome de cálculo estequiométrico, que significa basicamente ali calcular proporções, ou seja, se em 1 eu tenho uma relação para 2, em 2 eu vou ter uma relação para 4, proporção de dobro, ok? Então basicamente vamos aprender a lidar com proporções aqui, beleza? Os primeiros conceitos para nós trabalharmos com cálculo estequiométrico é entender alguns nomezinhos que nós vamos utilizar e quantidades de medida. Então, trabalhando com número, com valores, a gente vai usar quantidades de medidas. No caso, eu deixo aqui para a gente começar uma pergunta. Quantos átomos há em um grão de açúcar? Entendam que átomo, uma coisa muito pequena, algo não visualizável, não visível a olho nu, ok? Então a gente tenta trazer esse conceito do átomo para o mundo que a gente trabalha, esse mundo visível, ok? Então, para responder essa pergunta aqui, começou-se a pensar como aproximar o átomo de uma quantidade real, por exemplo, de medida, que é gramas. E aqui a gente começa a trabalhar o nosso conceito chamado mol, ok, galera? Vocês vão ouvir falar muito disso em química, de mol. O que é mol, gente? Mol é uma unidade de medida, como outra qualquer, ok? E ela vai ter um valor. Por exemplo, aqui, tenho para vocês uma caixinha de ovos e é muito comum de a gente falar o quê? Dúzia de ovos. Quantos ovos tem numa dúzia de ovos? 12 ovos, ok? Então percebam que é uma coisa bem específica para quando a gente vai falar de ovos. Mol é uma coisa bem específica para quando a gente vai falar de química. No caso aqui, a gente pode fazer essa correlação, que mol é como se fosse a dúzia para o químico, ok? E esse valor, no vez da gente ter a dúzia aqui valendo 12 ovos, nós temos aqui o mol, galera, ele vale esse número grandão aqui, ó. 6,02 vezes 10 a 23, o quê? Partículas. O que são essas partículas? Podem ser 6,02 vezes 10 a 23 átomos, 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, 6,02 vezes 10 a 23 íons. 12 ovos, uma dúzia, 6,02 vezes 10 a 23, um mol. Então, um mol é simplesmente essa quantidade grandona de partículas. Beleza? Tranquilo até aí, galera? Show? Então, vamos lá. Um exemplo aqui, ó. Um mol, quando eu falo que eu tenho um mol de água, significa que eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de água. Eu tenho isso aqui tudo de moléculas de água. Beleza, gente? Aí a gente entra num conceito que vai trazer essa proximidade que eu falei para o mundo real, que a gente vai relacionar mol com gramas e fica mais fácil da gente manusear, que é o conceito aqui de massa molar, a massa do mol, a massa de um mol. Então a massa molar, galera, ela é a massa de um mol de uma substância que vai ser expresso em gramas por mol, ou seja, grama, quantos gramas eu tenho por mol, e o valor numérico é igual à massa atômica do elemento.
em U, que U é unidade de massa atômica, ok? Pessoal, o que significa? Significa que se você olhar na tabela periódica, o que nós temos lá na tabela periódica é esse valor aproximado da massa molar. Então, a massa atômica que vocês veem lá na tabela, ó, por exemplo, aqui para o oxigênio, 8 é o número atômico, ou número de prótons, e aquele valor maior que vocês observam na tabela é a massa atômica do elemento, ok? Então, aqui a gente tem o 16 sendo a massa atômica. A gente chama de massa atômica, Z a gente chama de número atômico. Exemplo disso, galera. Olhem aqui o carbono. Massa atômica dele, 16. Então, se a massa atômica... 12, desculpa. Se a massa atômica do carbono é 12 U, unidade de massa atômica, a massa molar, ou seja, 6,02 vezes 10 a 23 átomos de carbono vão ter 12 gramas. Deu para entender, gente? Foi, galera? Se nós juntarmos essa quantidade aqui, ó, de átomos de carbono, se eu colocar numa balança 6,02 vezes 10 a 23 átomos de carbono, isso vai pesar 12 gramas. Então, quando eu olho para a minha tabela periódica e vejo esse número embaixo aqui, eu correlaciono que 1 mol dessa coisa, 6,02 vezes 10 a 23 desta coisa, vai ter essa quantidade de gramas por mol. Exemplozinho do hidrogênio aqui, galera. O hidrogênio, nós estamos vendo aqui que ele tem quanto de massa atômica? 1. Então, isso significa, galera, que se eu pegar 1 mol de hidrogênio, ele vai ter 1 grama, ok? Oxigênio. A massa atômica do oxigênio, se a gente olhar na tabela periódica, é 16. Se eu pegar 6,02 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio, eu vou ter 16 gramas. E olhem que legal, nós podemos fazer isso para substâncias também. Olhem a água. A água, ela tem 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Cada hidrogênio, vimos que pesa 1 grama por mol. 2 hidrogênios, 2 gramas por mol. O oxigênio, vimos que ele pesa 16 gramas por mol. Se eu somo a massa do oxigênio com a massa do hidrogênio, 16 mais 2, a massa da água, 18 gramas por mol. É apenas eu somar essas quantidades da tabela periódica. Tá dando para pegar, gente? Ok? Por isso que a gente usa bastante a tabela. Ela é um guia com muitas informações. Ela é um resumo excelente para a gente. Show? Vamos lá. Último conceito de hoje. Volume molar. Ou seja, é o volume, aquele espaço que um mol ocupa. Aí aqui, detalhe, galera. Pressão e temperatura interferem no volume. Então, a gente tem uma condição normal de temperatura e pressão. Nós temos valores específicos de temperatura e pressão, ok? Quais são esses valores? 0 graus Celsius, que corresponde a 273 Kelvin. Então, quando eu tenho 0 graus Celsius, eu tenho 273 Kelvin. Sempre eu adiciono isso em cima. Se eu tiver 25 graus Celsius, 273 mais 25, daria 298 Kelvin. Somar. Você soma em cima do 273. Tem que sempre somar em cima.
E a outra condição normal é a pressão, que é 1 atm. atm significa atmosfera. 1 de atmosfera, galera, é basicamente essa pressão em que nós vivemos, essa pressão ambiente, ok? Então, quando obedecidas essas condições, nós dizemos que nós temos em 1 mol de gás, ou seja, 6,02 vezes 10 a 23 partículas de gás, nessa condição, elas ocupam um volume de 22,4 litros por mol. Ok? Exemplo. Se para encher esse balão, eu utilizei 2 mols de oxigênio. Pensa num balão grandãozão assim, ó. Eu utilizei 2 mols de oxigênio para encher esse balão. A cada 1 mol eu tenho 22,4 litros. Então, em 2 mols, eu multiplico 2 vezes 22,4 litros, que vai dar 44,8 litros. Então, galera, essa é a base para a gente começar o cálculo estequiométrico. Entender que mol é uma quantidade de partículas que tem esse valor de 6,02 vezes 10 a 23, que massa molar é quantos gramas um mol tem, e a tabela periódica nos ajuda nessa informação, ok? E que o volume molar é quanto de espaço um mol ocupa. Show de bola, galera!